Começou mais um episódio do nosso MDN Cast, o podcast do Clube Mulher de Negócios. Aqui onde a gente desenvolve mulheres e acelera negócios. Mas antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu quero primeiro honrar os nossos patrocinadores, que são eles que apoiam esse movimento e fazem com que tudo aconteça atrás dos bastidores. Primeiramente, começando pelo Bananecos, o nosso estúdio de produção aqui em Florianópolis, onde você, mulher de negócios, tem 10% de desconto para realizar a produção dos seus materiais, captação de cursos e até mesmo o seu podcast. Então, se você é mulher de negócios, use o seu cupom que está aqui na descrição do vídeo, no nosso Instagram e no nosso grupo para você poder aproveitar esse benefício, tá certo? A gente tem também a Nailma NS Acessórios. Ela vende semijoias e acessórios de alto nível para mulheres aqui em Florianópolis também. E a Ana Paula Sebastião, que é nossa auditora fiscal médica, onde ela ajuda médicos a recuperarem o dinheiro que estaria indo para o ralo através dessa auditoria fiscal selecionada, tá bem? Mas hoje eu quero dar boas-vindas para nossa nova integrante, Marina Rodrigues, que é advogada e especialista em imigração. A Marina Rodrigues, ela é CEO da MRB Soluções Migratórias e eles são especialistas em simplificar a cidadania italiana e portuguesa e já tem mais de 500 clientes pelo mundo, com advogados na Itália, em Portugal e no Brasil, tá certo? E bom, além disso, além de ajudar as pessoas a imigrarem com tranquilidade e segurança, ela ajuda profissionais a se tornarem especialistas em direito imigratório e a conquistarem a sua liberdade financeira e geográfica. Bom, a Marina é uma mulher de negócios, seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, agradeço o convite, Paola. Estou muito feliz de estar participando aqui, meu primeiro podcast, então fiquei muito feliz com esse convite. Que legal, seja muito bem-vinda. A Marina é uma mulher de negócios nova aqui no clube, então é muito bom a gente poder contar a história de novas mulheres para gerar essa conexão cada vez mais. Mas Marina, o que todo mundo quer saber, me conta, como que começou a sua jornada nessa questão do direito imigratório, como que começou essa paixão e quem é a Marina Rodrigues? Olha, gente, minha história com o direito migratório começou em 2017, foi quando eu ouvi pela primeira vez sobre cidadania. Eu sou advogada desde 2016, me formei em 2015, passei na ordem em 2016. Na época eu trabalhava em um escritório de advocacia bem famoso lá na minha cidade, que é Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E a minha chefe chegou, eu lembro bem o dia, falando que ela tinha reconhecido a cidadania portuguesa dela e que ela poderia mudar para a Europa e começou a contar toda a história. E eu falei assim, gente, mas o que é isso, né? Será que eu tenho direito disso também? Comecei a pesquisar mais sobre o assunto e percebi que eu tinha direito a 3 nacionalidades. Uau! Eu tenho, o meu avô, eu comecei a revirar a história da minha família. O meu avô, pai do meu pai, é espanhol. Os bisavós paternos portugueses e o meu trisavô materno italiano. Eu falei assim, bom, eu posso escolher uma das 3, então, para seguir aqui. Na época, eu estava bem insatisfeita com a advocacia. Fazia pouco tempo que eu estava trabalhando na área, 1 ano e meio, mais ou menos. Mas eu já estava percebendo que aquilo não era para mim. Lidar com contencioso, com judiciário, com audiências. E aí eu pensei, acho que eu vou fazer isso, essa cidadania e ir embora do país, fazer alguma outra coisa. E logo em seguida também eu fiz um curso de gastronomia, além de advogado, eu sou chefe de cozinha, que o meu plano era fazer a cidadania e ir embora, virar cozinheira na Itália. Nossa, adoro o que faz. Aí eu comecei a ir atrás do assunto, estudar, montar minha árvore genealógica, ir atrás de profissionais na área. Fiquei nessa jornada aí até 2020. E o que aconteceu, né? Em 2019 eu abri meu escritório, parei de trabalhar para os outros e comecei a trabalhar para mim. Comecei a prestar assessoria para empresas e muito insatisfeita com o que eu fazia, aquela pressão, a pandemia, foi época de pandemia, então assim, minha vida realmente estava um caos, não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu acordei num belo dia e falei assim, gente, eu tenho conhecimento, porque já faziam 3, 4 anos que eu estudava sobre o assunto. Eu tenho minha empresa, por que eu não começo a trabalhar com isso? Foi bem assim. E aí eu comecei a procurar cursos e mentorias sobre o assunto para realmente me especializar e começar a trabalhar com direito migratório. E aí foi quando eu contratei uma mentora que mora na Itália, me juntei a um outro advogado que trabalhava na área e comecei a fazer essa migração de carreira.
E eu fiquei 5 meses entre as minhas assessorias empresariais e a divulgação da cidadania italiana e portuguesa. E em 5 meses eu já tinha conseguido captar tanto cliente que eu pude rescindir todos os contratos que eu tinha e focar só nisso. É esse tipo de história que eu gosto de ouvir. Foi assim, foi bem rápido, porque do nada eu falei, não, eu vou trabalhar com isso. Liguei meu Instagram e falei, gente, ó, agora eu faço cidadania italiana. E comecei a ir atrás de conhecimento mesmo, para passar segurança para os clientes, enfim. E aí, depois de 5 meses, eu rescindi todos os contratos, foquei só nisso e já tem quase 5 anos que eu trabalho exclusivamente com cidadania italiana e portuguesa. E nesse meio tempo, eu falo assim, até um pouco hipócrita da minha parte, porque eu odiava advogar, falava super mal, falava, gente, não faz direito, advocacia é um saco. E agora eu sou advogada em Portugal também, estou pensando em me tornar advogada na Itália. Então, eu sou advogada no Brasil e em Portugal e hoje adoro a profissão. Que lindo. Você encontrou sua zona de genialidade dentro da profissão. Sim. E parabéns pela coragem de empreender. E aqui nessa mesa, nesse podcast, a gente só escuta histórias de sucesso de mulheres que tiveram, primeiro, coragem de abandonar a vida antiga e aquilo que foi trazido para nós, de que você tem que seguir essa carreira, você tem que se formar, você tem que passar no concurso, e seguiram seu sonho e começou a dar muito certo. Então, o que eu sempre falo para as mulheres de negócio é que o mais difícil é o primeiro passo. Depois que você tá lá vivendo aquele sonho, parece que tudo flui. É uma questão de energia, é uma questão de mercado e muito sobre a gente fazer o que a gente ama e o que a gente acredita, né, Marina? Sim. E eu sempre falo, a gente tem que agir. Não adianta só pensar, que nem eu pensei, tomei banho, fui pro escritório, liguei o Instagram e divulguei. Aí eu falei, não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer isso dar certo. E deu certo. E hoje eu sou muito feliz na minha profissão, sou muito feliz em trabalhar com isso, em realizar os sonhos dos clientes. Total, isso que eu ia te falar, sobre realizar sonhos. Sim. E essa realização desse sonho específico passa pela fase da gente olhar para nossa ancestralidade, tem que ter essa fase, para a gente conseguir pensar no futuro diferente, num país diferente, geralmente de primeiro mundo, não é? Você que é especialista na Europa, Itália, Portugal. Então, realmente, é o sonho de muita gente aqui do Brasil, que é olhar para nossa ancestralidade e pensar porque são muitos benefícios, né? Quem tem uma cidadania não precisa morar lá, mas só que tem muitos benefícios para si e para os seus filhos. Sim, eu falo que eu trabalho hoje com sonhos, né? É muito diferente. Antes, quando eu era advogada e fazia assessoria para empresas, o empresário vinha com um problema e pensava assim, nossa, que saco, além de eu ter um problema, ainda tenho que te pagar para resolver isso. Aí hoje os clientes me procuram querendo realmente realizar um sonho, proporcionar um futuro melhor para os filhos, ter a liberdade geográfica e todas as outras questões e benefícios que a cidadania traz. Então, ela traz o benefício da liberdade geográfica, igual eu falei, você pode morar em qualquer um dos 27 países da União Europeia. Você não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos tendo uma cidadania europeia. Tem estudos gratuitos na Europa ou até com bolsas, benefícios. Você pode usufruir do sistema de saúde europeu e isso traz inúmeras vantagens. Eu já tive cliente que saiu do Brasil para ir para a Itália operar um joelho. Uau. Porque era muito mais vantajoso fazer isso lá. Além de questões de financiamento de imóvel, é muito mais vantajoso você financiar um imóvel na Europa do que no Brasil, a taxa de juros é baixíssima. Então, a gente vende realmente esse sonho, essa reconexão com a história familiar da pessoa, porque as pessoas elas vão descobrindo muitas coisas, igual eu descobri da minha família. E é muito legal a gente estar nesse meio, viver essa experiência junto com o cliente e realmente realizar esse sonho deles e de toda a família. Incrível. E o mais interessante é que aqui no Brasil todo mundo tem uma descendência europeia, né? A maioria, 90% aí das pessoas, nós somos esse povo mestiço. Então, a gente sempre vai ter uma nacionalidade, né? Uma ancestralidade para a gente poder ir verificar como que pode ser feito, não é mesmo? Mas a gente precisa de um especialista como você. Mas, Marina, conta pra gente e pra quem tá em casa e também quer aprender mais sobre isso. Às vezes é o sonho de muitas pessoas, ou então tá se tornando agora, porque você tá trazendo muitas informações essenciais para essa decisão. Me conta, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar fazer esse processo sozinhas ou olhando na internet? Principal erro que as pessoas cometem é achar que é fácil demais.
Achar que é só ligar no cartório e pegar qualquer documento que vai dar certo. Eu sempre falo para os clientes que eles precisam entender que eles vão se tornar, terão a cidadania de um outro país. Isso é um processo muito burocrático e que você precisa de muita atenção no que está fazendo. Não é qualquer documento, de qualquer forma, que você vai entregar. Então, o principal erro é esse, achar que é simples, que é só jogar no Google e que você vai conseguir isso com muita facilidade. Outro erro que eu vejo muito é a falta de planejamento. Às vezes, hoje mesmo, uma pessoa me procurou falando: eu vou para a Itália em abril, mudar para a Itália em abril. Preciso da minha cidadania. Como assim? Não é de uma hora para outra que isso acontece. Precisamos fazer toda a documentação, você precisa se planejar para mudar de vida. Eu sempre falo, não é porque lá é maravilhoso que é fácil. Sim. Não é fácil conseguir um emprego, não é fácil conseguir a sua nacionalidade, não é fácil você se adaptar aos costumes de outro país. É muito diferente a forma de agir, de trabalho deles. Então, as pessoas acham que é muito simples e elas vão sem planejamento. Então, para mim, esses são os erros principais de qualquer pessoa que deseja fazer sozinho um processo. Por isso que eu sempre bato na tecla que é fundamental ter uma assessoria especializada, porque qualquer erro que você tiver na documentação, você pode ou perder seu processo por completo ou deixá-lo cada vez mais moroso, mais lento. Então, ter uma assessoria desde o começo é fundamental para realizar seu sonho com menos dor de cabeça possível. Sim, isso é importante, porque hoje em dia as pessoas acreditam que através da internet, de ChatGPT, a gente consegue resolver tudo. Infelizmente não é assim, mas que bom que a gente tem especialistas que podem ser esse atalho para fazer com que a gente não tenha dor de cabeça e principalmente não perca dinheiro. Sim. Esses riscos que você falou podem gerar muitos traumas num processo que devia ser muito tranquilo, né? Para uma vida melhor, um momento que você está ali otimista. Mas quais são os erros que as pessoas cometem quando querem mudar de país e acabam perdendo dinheiro, que você vê que fala, nossa, isso daí faz a pessoa rasgar dinheiro? O maior erro é na montagem de pasta. As pessoas, igual, né, mencionei anteriormente, elas acham que é só jogar no Google que já consegue tudo. E muitas vezes elas pegam documentos que não são necessários ou elas pegam documentos errados, porque a gente fala, né, por exemplo, cidadania italiana, nós precisamos da certidão em inteiro teor. E essa certidão ela é mais cara do que uma certidão simples. Já teve clientes que veio para mim, Marina, eu tô com a pasta pronta. Então, eram todas certidões simples. E aí não valia de nada. Então, essa é a parte que as pessoas mais perdem dinheiro, documentação. Outra questão que elas perdem muito dinheiro é procurar o profissional mais barato. E nessa área, infelizmente, tem muito golpista. Já atendi muitas pessoas que entrou em grupo de Facebook e fez transferência de 100, 200 euros para uma pessoa que eles nunca ouviram falar. Perdeu dinheiro, perdeu documento, perdeu tudo. Então, a gente precisa eu sempre falo, é bom quando você vai contratar uma assessoria nesse sentido, o valor que você vai investir é um valor alto. Então, pesquise a fundo essa empresa, converse com essa empresa. Eu até brinco, eu falo para os meus clientes, antes de me contratar, eu obrigo eles a fazerem uma reunião comigo, porque eles precisam me conhecer. Sim. Eu falo, você não compra um carro sem fazer test drive. Como que você vai contratar uma assessoria que vai ficar com você por anos, você vai investir um valor alto sem nem conversar e olhar na cara da pessoa. Então, para mim, esse é um erro também, fundamental que as pessoas sempre cometem. Contratar qualquer pessoa. Aquela velha ilusão de barato que sai caro. Né? Muito. Isso acontece muito. E isso acontece em todos os nichos, a gente fala muito disso aqui. Inclusive, a gente fala para as mulheres de negócio sobre o seu perfil de cliente ideal. Qual o perfil de cliente que você tem hoje? Será que é você que não está sendo essa mulher? A gente sempre fala que negócios são espelhos. Então, se você está atraindo um tipo de cliente que é escasso, que é sempre mais barato, talvez você está sendo essa pessoa. Então, quando a gente fala quando a gente quer vender um serviço que ele tem um valor agregado, que ele traz uma solução valiosa, e a gente não está atraindo esse tipo de cliente, a gente tem que fazer esse exercício. Mas falando também um pouquinho agora sobre a questão do empreendedorismo, Marina, você também ajuda profissionais a prosperarem na advocacia, no direito migratório. E me conta, essas pessoas que te procuram, quais são os maiores desafios desses profissionais no início dessa jornada? No início da jornada, também se assemelha ao início da jornada do meu cliente final, que é a falta de conhecimento
Achar que o processo é simples e que basta dar um Google que vai conseguir ter todo o conhecimento e a experiência necessária. Então, eu vejo que falta esse conhecimento técnico e até mesmo um conhecimento teórico mais aprofundado sobre a parte histórica da Itália, que influencia muito em documentação e todas essas outras questões. E também a falta de coragem de querer fazer essa migração, igual eu falei no início, agir para fazer essa transição de carreira. Mas, para mim, o principal é isso, a falta de conhecimento técnico. E hoje no mercado, na verdade, não só hoje, desde quando eu comecei, foi muito difícil eu encontrar pessoas para me ensinarem. Então, vejo que tem uma falta de cursos no assunto. Até por isso que eu lancei o meu. Porque na época, como eu dei muita cabeçada. Eu fiquei assim, eu prometi para mim mesma, quando eu aprender tudo que eu preciso, quando eu tiver o conhecimento necessário e a confiança, eu vou lançar um curso para ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo que eu. Porque eu perdi muito dinheiro, assim, pegando casos para realmente ir aprendendo e contratei também outros cursos que eram muito rasos. Então, eu vejo que isso é um desafio para quem deseja fazer essa transição de carreira. Ótimo. E é realmente um mar azul, né? Para quem quer prosperar e fazer 100 mil por mês. É possível, então, fazer 100 mil por mês nesse mercado de direito imigratório, então? Sim, eu falo no curso que você inicialmente já consegue faturar pelo menos 10 mil reais por mês. No Liberty, que é o meu curso, a gente ensina realmente a parte teórica e técnica necessária. E se você fechar um contrato de cidadania por mês, você recebe quase o dobro já desses 10 mil. É uma média aí de 18, 20 mil reais de faturamento. Então, se a pessoa aplicar, saber captar cliente, a gente fala muito disso também. Você tem que estar em grupo de networking, na ambiência certa. Hoje em dia, a gente não existe se não estiver nas redes sociais. Então, trabalhando muito bem essa captação, esse marketing, essa venda, você consegue faturar tranquilamente mais de 100 mil reais por mês. E o seu curso Liberty é somente para advogados? A minha comunicação é direcionada para advogados porque é o meu público maior no meu Instagram. Mas eu falo que não precisa ser advogado para trabalhar com cidadania italiana e portuguesa. Uau! A gente tem algumas ações específicas para advogados, só que você pode terceirizar. Então, precisa fazer uma ação judicial de retificação. Você pode ter um advogado parceiro que trabalha com a sua empresa e aí ele faz. Então, a maior parte, assim, 90% do trabalho não precisa ser advogado para fazer. Perfeito. Bom, então você ajuda tanto as pessoas que querem imigrar, quanto os profissionais que querem prosperar nessa nova profissão. Sim. Mas conta aqui pra gente como é que funcionam os processos da sua empresa que ajuda as pessoas a imigrarem. Qual que é o processo, se eu quiser fazer essa cidadania italiana? Eu falo assim, que a gente cuida de tudo. Você reconhece sua cidadania europeia sem sair de casa. Uau! Então, nós cuidamos de toda a montagem de pasta. Se você não sabe quem é o europeu da sua linhagem, nós fazemos a pesquisa genealógica para localizar essa pessoa. Fazemos a pesquisa da documentação na Itália e em Portugal. Então, a gente cuida de absolutamente tudo do início ao fim, até o agendamento do seu passaporte. O processo, a pessoa geralmente entra em contato através do nosso WhatsApp, a gente marca uma reunião, eu explico como funciona o processo, porque eu sou muito transparente. Um dos nossos pilares é honestidade e transparência. Então, eu explico para o cliente como que funciona do início ao fim, expectativa de prazo, como que é lá na Itália, como que é o serviço aqui no Brasil. E aí a gente cuida de todas as etapas, tanto da cidadania portuguesa quanto italiana. Da portuguesa, como eu sou advogada portuguesa, eu consigo realmente estar presente até o fim. Na cidadania italiana, a gente tem um jurídico parceiro que faz o protocolo e o acompanhamento desses processos, mas como eu disse, nós realmente pegamos na mão do cliente e levamos ele até o passaporte. Incrível, isso é muito importante porque faz parte do delegar, né? Para a gente poder ter essa paz de espírito. Acredito que uma pessoa que busca pelos seus serviços, ela está buscando por liberar esse tempo, né? Delegar esse tempo para ter com segurança. Mas, como você falou, você já atendeu mais de 500 pessoas, 500 vidas transformadas através desse sonho, né, de conseguir essa imigração, esse passaporte, essa cidadania que realmente transforma não uma vida, mas toda uma geração. Na sua jornada empreendedora, você teve essa transição, né, onde você saiu de advogada para uma advogada especialista em imigração. O que você faria diferente nessa sua jornada? Primeira questão, delegar.
ter começado a delegar as ações antes. Eu vejo que isso retardou o processo de crescimento da empresa. Eu passei por uma fase muito difícil no sentido de realmente confiar numa pessoa que seria capaz de executar o serviço tão bem quanto eu. Então, eu segurei o máximo que eu pude antes de começar a delegar. Isso eu vejo que eu errei, que eu deveria ter feito antes. E participar de grupos de networking também. Porque eu comecei a participar de grupos de networking tem uns 2 anos e eu vi que isso mudou totalmente a minha forma de pensar realmente como empresária. Então, esses grupos, essa ambiência, eles nos motivam a crescer. E às vezes a gente está quebrando a cabeça com alguma coisa que você conversa 5 minutos com uma pessoa e ela resolve o seu problema. Então, eu vejo que delegar e estar próximos de outros empresários que têm essa mesma mentalidade de crescimento foram erros que eu cometi, que eu deveria ter feito antes. Se eu tivesse feito antes, eu acredito que hoje a empresa estaria maior. Perfeito. Acredito que todas nós passamos por isso. Eu também já passei. Quando eu comecei a empreender, eu trabalho há 10 anos aí com marketing digital, mas empreendo desde 2020. Então, nesse começo, eu passei por isso também. E a gente sempre quer encurtar esse período, que é um período que a gente acaba não crescendo, né? Ou então crescendo na base do suor, do sangue, lágrimas. Sim. Mas você é uma mulher de negócios que chegou aqui em Florianópolis em dezembro. Em janeiro já entrou no clube. Você já tinha um clube de negócios, uma comunidade de networking lá em Ribeirão Preto. E mudando para cá, você já chegou aqui, já se conectou. Então, dá para ver que o resultado da sua empresa está totalmente relacionado com as ações que você toma na sua vida. Investindo o seu tempo, nosso precioso tempo, não é mesmo? Sim. Então, esse resultado que você tem colhido hoje, ele está totalmente alinhado com as ações que você tem. De aproveitar o networking, enfim, se expor, estar nas redes sociais. Eu adoro seus conteúdos. Parabéns por esse trabalho que você tem feito. Então, as pessoas, o Brasil está necessitando de empresárias e empresas que sejam transparentes como a sua, que tenham esse conteúdo que aproxima, que gera que simplifica de fato, né? Assim como você simplifica a cidadania italiana e portuguesa. Então, Marina, conta pra gente quais dicas práticas você dá para os advogados que querem começar essa transição de carreira ou as pessoas que querem começar a trabalhar com essa questão de imigração. Práticas que eu dou para as pessoas que querem fazer, né, essa transição de carreira primeira questão, não subestime a complexidade do processo. Eu sei que fica repetitivo, já falei isso várias vezes, mas as pessoas têm essa imagem de que é tudo muito simples, tudo muito fácil. Outra dica prática é a falta de experiência. E aí, como que você consegue experiência? Trazendo pessoas para dentro trazendo leads, né, para dentro ali do seu perfil, dos seus atendimentos. Então, como que a gente faz isso? Nos expondo nas redes sociais e grupos de networking. Outra dica prática que eu vejo são promessas irreais para clientes. Isso acontece muito, das pessoas imaturas falarem para o cliente, e, gente, isso acontece muito. Em 2 anos, sua cidadania estará pronta. Mentira, não é assim. Mas por quê? Porque se você jogar no Google, tá escrito isso, a pessoa não tem experiência, vai seguir o que o Google fala. Então, essas são as dicas que eu sempre falo para as pessoas não acharem que é simples, trazerem mais clientes para você ter prática e com isso você começa a ter mais expertise, mais segurança e também não passar promessas que não serão cumpridas. Esses são as falhas do mercado, né? As promessas milagrosas, esse amadorismo e não querer investir. Infelizmente, o mercado é assim, não é diferente. Pelo visto, não é diferente do seu mercado também. Não, e isso é uma questão que eu luto diariamente, tá? Com clientes. Porque até a cidadania italiana, um exemplo, eu falo para os clientes que até o passaporte a gente tem que passar por 5 etapas. E cada etapa tem prazo. E as pessoas, elas falam um prazo de só uma delas. E aí o cliente fica, mas o fulano me disse que em 2 anos está tudo resolvido. E não é assim, porque tem as outras etapas para concluir. E aí, às vezes, o cliente fica até meio desconfiado, ou às vezes acha que a gente que é lento, que é enrolado. Mas não, as pessoas não passam, elas passam prazos irreais só para fechar contrato. E aí o cliente fica frustrado. A gente tem muitas pessoas que chegam no nosso WhatsApp frustrado. De falar, olha, eu contratei um lugar, ela prometeu que o prazo ia ser em X, já ultrapassou 5 vezes o prazo, eu quero que você agora assuma meu contrato. E a gente não pode fazer isso. Então,
fazer falsas promessas. Isso não deve acontecer se você for atuar na área. E o cliente também tem que, como eu disse, pegar indicações, conversar com mais de uma assessoria para ver qual que faz mais sentido a informação passada, sabe? Que bom que a gente tem o seu curso Liberte-se para conseguir, para quem quer saber mais, né, como migrar para essa área de direito imigratório e conseguir ajudar pessoas a realizar esse sonho e prosperar junto com isso. E quais são as dicas práticas que você pode trazer para a pessoa que está em casa e que quer conquistar a sua cidadania para ter todos os benefícios? Dicas práticas, converse com seus familiares, e eu sempre falo, com seus familiares mais antigos. Então, conversa com o avô, com a avó, com o tio-avô, porque eles sempre tem alguém da família que tem uma pastinha de documento guardado no maleiro que vai resolver sua vida. Então, converse com seus familiares e vá anotando as informações que você conseguir. E aí, com base nessas informações, talvez a gente já consiga avançar na sua cidadania. Se você não tiver nenhum familiar que tenha documentos, outra dica prática que eu passo para todos os clientes é emita a certidão de nascimento dos seus avós. Porque nessa certidão de nascimento, nós conseguimos ver informações dos pais dos seus avós e dos avós dos seus avós. Então, isso faz com que a gente já suba vários degraus ali na sua linha genealógica e já conseguimos detectar se tem algum italiano, algum português, ou até mesmo outro europeu, que a gente também tem vários parceiros que fazem cidadania alemã, já que, como você disse até no começo, tem muitos descendentes aqui europeus no Brasil. Então, com base nessas informações, a gente consegue já te passar uma orientação de qual processo seguir. Perfeito. E eu estou pensando aqui, existe alguma diferença do processo da cidadania italiana para a cidadania portuguesa, por exemplo? Sim, são processos totalmente diferentes. A cidadania portuguesa, ela tem limite geracional, a italiana não. Então, na cidadania portuguesa, a gente consegue fazer o reconhecimento até o neto do português. Acontece muito do bisneto do português querer essa cidadania, tem como essa pessoa conseguir, mas obrigatoriamente o neto tem que fazer o reconhecimento. Então, que nem no meu caso, da minha família, o meu pai é o neto do português. Então, se eu quiser ter acesso a essa cidadania, eu tenho que fazer primeiro a do meu pai para depois fazer a minha. São processos também individuais. Então, como eu disse, eu faço primeiro a do meu pai reconheceu, eu faço a minha. Na cidadania italiana, não. Você consegue fazer qualquer limite geracional e não precisa... O seu ascendente superior ali não precisa reconhecer para que você tenha a sua nacionalidade. Então, essa é a principal diferença. Outra diferença são as formas de reconhecimento. A cidadania portuguesa, ela é sempre administrativa. Ou você faz pelo consulado ou na conservatória. A italiana, não. A italiana você consegue fazer pelo consulado, por residência ou pela via judicial. E a via judicial é a que a gente mais faz aqui na empresa, porque ela acaba sendo mais simples no sentido de que o cliente não precisa mudar para a Itália e ela é mais rápida do que a via consular. Então, o consulado hoje leva de 10 a 15 anos para conceder uma cidadania e a via judicial é uma média de 3 a 5 anos. Então, é um prazo bem mais rápido e o cliente pode estar em qualquer lugar do mundo enquanto o processo dele tem um andamento lá. Nossa, que sonho. E me conta, muitas pessoas têm a crença de que você precisa morar na Itália para conseguir a cidadania, ou pelo menos ficar alguns meses lá. Isso é verdade ou isso é mito? Só se a pessoa optar fazer o processo pela via residencial. Mas ela não precisa ir para a Itália. Igual eu falei, se ela optar fazer pela via judicial, ela não precisa sair do Brasil, ela pode estar em qualquer outro lugar. Que nem a gente tem cliente que está na Tailândia, cliente dos Estados Unidos, cliente na Austrália e o processo judicial está correndo lá na Itália normalmente. Agora, se a pessoa quiser fazer o processo pela via residencial, ela de fato tem que morar lá. Esse é um processo mais rápido, a cidadania sai numa média de até 180 dias, que são 6 meses, só que acaba sendo o processo mais oneroso, porque a pessoa tem que morar na Itália, ela tem que pagar aluguel, alimentação, tudo em euro. E aí eu até falo para os clientes, não é também, você não está ali de férias podendo passear por todo o país. Você tem que ficar naquela residência até o vigile passar para depois você concluir o seu processo. Então, se a pessoa tem essa disponibilidade, perfeito, vai. Mas a grande maioria não tem. Então, a gente faz a maior parte dos processos pela via judicial. Perfeito. E você vê hoje na MRB
qual que é o volume de demanda que você tem? As pessoas, elas buscam alguma cidadania específica hoje ou não? Sim, aqui nós temos maior procura, é a italiana, por conta, né, dessa questão de não ter o limite geracional e também por ser a mais conhecida. A gente fala muito de cidadania italiana comparado à cidadania portuguesa. Então, a maior parte dos nossos clientes é de cidadania italiana. E Marina, conta pra gente sobre o desenvolvimento network na sua jornada de empreendedora. Qual que foi esses diferenciais, esse peso para fazer realmente com que você tivesse ter mais resultado, acelerar os seus resultados? Nossa, networking para mim realmente fez toda a diferença no meu negócio. Eu participei de inúmeros grupos de networking só de mulheres, só misto, né, homens e mulheres, networking em Ribeirão Preto, em São Paulo. E como eu disse, quando a gente conversa com outras pessoas que têm o mesmo intuito de crescimento, isso nos estimula. A gente conversa com outras pessoas que têm mais experiência do que nós, eles nos ajudam a resolver problemas que às vezes a gente acha que não tem solução. Eu sou muito jovem ainda, tanto de idade quanto ali na parte empresarial. Então, eu busco muito suporte de pessoas mais maduras e isso realmente ajuda muito no crescimento da empresa. O meu pai, ele é empresário há quase 40 anos e eu falo, né... santo de casa não faz milagre, porque todas as dicas que ele me deu no começo eu ficava, não vou seguir, porque ele tá querendo que eu faça do jeito dele, e eu quebrei a cara. Devia ter escutado ele, eu falei, meu primeiro networking ali eu não ouvi, e hoje eu vejo que faz muita diferença a gente ter esse suporte por conta realmente de experiência, de visão, ver a situação por fora, que a gente às vezes tá tão imerso no problema que não consegue fazer essa desassociação. Então, para mim, network é fundamental. Por isso que logo quando eu mudei para Florianópolis, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um grupo de networking, além de precisar conhecer pessoas aqui na cidade, também preciso fazer minha rede de networking aqui. Exato. Networking vale mais que dinheiro. Sim. Esse é uma crença que a gente tem e a gente é prova viva disso. A gente consegue sentar em mesas, né? Que nenhum diploma vai colocar a gente se não for através do networking. Isso não é só pra gente vender, mas também pra gente conseguir fazer parcerias e através dessas parcerias a gente alcançar públicos que antes a gente não conseguia. E isso que você falou, Marina, é muito real. Como a gente consegue resolver problemas de uma forma muito genuína, de uma forma descontraída no encontro de networking com mulheres, que a gente consegue construir essa afinidade, essa confiança para conseguir se conectar de forma mais natural. Então, essa conexão, ela vai sendo construída através de cada encontro. Essa é a proposta do Clube Mulher de Negócios, que a gente consiga ter essa profundidade, porque antes do clube, eu ia em vários eventos e acabava ficando pulverizado. Algumas pessoas eu encontrava, outras não, mas eu não conseguia me aprofundar tanto nas relações. E conforme ali no clube a gente vê que no segundo, no terceiro encontro, as mulheres já estão tão entrosadas assim, que elas estão muito confiantes. Então, às vezes, ali a gente tem perfil de cliente ideal para a gente vender o nosso peixe, a gente tem parceiros de negócios e uma rede de apoio que vai estar indicando o seu trabalho para outras pessoas e comprando dali de dentro também, porque é assim que funciona um ecossistema, né? Uma pessoa compra da outra. Afinal de contas, por que eu vou... Se eu for fazer cidadania italiana, por que eu vou fazer com outra mulher que não seja do meu clube, que eu conheço, que eu tenho essa profundidade, que eu tenho essa afinidade? Afinal de contas, as pessoas, elas compram de quem elas confiam. Sim. Então, essa rede, ela traz essa indicação. E digo mais, é uma questão de rede de apoio. Eu moro aqui em Florianópolis desde 2019. Eu saí de casa há 12 anos, sempre morei sozinha e eu sempre fui ovelha desgarrada e eu sentia falta desse apoio. Mas eu não estava investindo nesse networking, eu não estava investindo nessa rede de apoio, trabalhava demais. Então isso é um erro que a gente comete também. Trabalha demais, fica só olhando para os números, olhando para os clientes e aí a sua vida, até mesmo a nossa saúde, né? Sim. Vai indo pro ralo, nosso social vai indo pro ralo, as amizades vão indo pro ralo porque a gente não dá atenção para isso. E também já aconteceu de quando eu parei de me identificar com aquelas amizades antigas. E aí você começa a se sentir mais sozinho. Então, o empreendedorismo é desafiador e ele é solitário. Então, quando a gente encontra esse clube de mulheres, a gente consegue ter afinidade, porque são os valores em comum que criam essa comunidade, né? Esses valores, eles conseguem reger essa comunidade para um lugar em comum, que é o crescimento. E olha, depois que eu comecei a participar desses grupos de networking, eu realmente senti um alívio, porque eu passei por um período muito solitário dentro ali da empresa.
Eu não conhecia ninguém, eu conhecia advogados, mas ninguém que trabalhava nessa área como eu. Minha rede de amizades, minhas amigas, todas prestam serviços para outros escritórios, para empresas, ninguém é empreendedora. Na época, o meu marido também não era empreendedor. Então, eu me via muito sozinha. E eu ficava assim, gente, não tem para onde eu correr, eu não sei com quem que eu troco ideia. E aí foi muito isso, porque eu fui me afundando no trabalho. Eu preciso resolver, eu preciso achar a solução. Não tinha tempo de conversar com as outras pessoas e às vezes também nem me interessava muito, porque eu precisava ali de uma ajuda e todo mundo só dava aqueles conselhos superficiais, sabe? Que ninguém consegue entender de fato o que a gente tá passando. E aí eu lembro que eu trouxe até essa situação para terapia e a minha psicóloga falou, entra em grupo de networking. Aí eu ficava, eu não gosto, porque eu acho que é muito... eu achava que era uma questão que é toda hora ter que vender. E eu ficava, é uma venda muito agressiva, toda hora você tem que ficar vendendo seu peixe ali dentro. Só que não é assim que funciona. Não. Foi uma situação, foi um grupo bem natural, assim, que eu entrei. As relações foram se criando de forma natural. E aí foram surgindo amizades e eu realmente percebi que eu não precisava ficar tão sozinha dentro desse meio do empreendedorismo. Então, por isso que hoje eu faço questão, eu faço parte de vários grupos de networking, porque realmente faz toda a diferença. Parabéns, parabéns. Esse é o caminho. Eu também estou em vários grupos. E eu detesto estar em grupos que são a feira do rolo, onde tem um monte de mulher panfletando ali, vendendo seu peixe, porque é uma energia de escassez. Sim. Você não está atraindo, né? E a venda, ela é magnética. Você tem que atrair o seu cliente, não é perseguindo ninguém. Afinal de contas, as pessoas adoram comprar, mas vender algo, né? Quando a gente vê que tem alguém tentando te persuadir, a gente se afasta automaticamente. Sim. Né? A gente vê isso com rede social. Total. Se vem aquele anúncio que é aquela venda super direta, ai, nossa, essa pessoa só quer vender para mim o tempo todo. Agora, se vem aquela venda mascarada, a gente compra. Exato. Eu não gosto dessa venda também agressiva. A venda hoje, ela tá muito sofisticada para dar certo, porque o público do consumidor também tá muito mais maduro. Sim. Né? E no grupo de networking não é diferente. Então, a gente sempre fala aqui no clube como que a gente pode fazer um networking de forma leve, né? Então, a gente traz benefícios para o clube. Então, as mulheres de negócio, elas podem divulgar ali benefícios exclusivos para o clube Mulher de Negócios. Porque se tiver um cliente ali que já está pronto para comprar, ele vai aproveitar aquele benefício. Sim. E, claro, não é só sobre dar descontos, mas é sobre você gerar uma oportunidade única para o cliente se aproximar de você. Então, isso é muito interessante, porque a gente consegue entender também esse processo de vendas, que não é tão simples quanto panfletar. Não. E isso, na verdade, afasta as pessoas, né? E tem também a ver com essa questão da energia feminina e masculina, que a gente trabalha tanto no clube. É muito natural no começo a gente ter uma energia muito masculina, fazer tudo sobrecarregada e achar que a venda é essa coisa pesada e maçante. E quando a gente entende que a gente pode sim fazer negócio sendo feminina e atrair clientes sendo feminina, a gente pode prosperar de forma leve. Como a gente fala aqui no clube, prosperar além do lucro, que é o que a gente quer e merece, que é sobre qualidade de vida, tempo, realização profissional, que foi o que você encontrou no seu negócio, não é? Sim. Mas, Marina, estava pensando aqui, você é formada em Direito, você é advogada, e esse é um público que é um profissional liberal e que muitas pessoas demoram para cair a ficha que vocês são empreendedores. Sim. As pessoas não entendem isso. O próprio advogado não entende. E enquanto você estava falando, eu lembrei até da minha história. Porque quando eu comecei a advogar por conta própria, quando eu abri meu escritório, eu tinha muita dificuldade para vender. Porque ninguém ensina isso pra gente. Ninguém. Na faculdade, você só tem teoria, livro só. Ninguém ensina como atender um cliente, como argumentar com o cliente, enfim, essas questões que a venda, como contornar a objeção e todas as questões que a venda engloba, que uma venda engloba. E aí eu comecei a estudar sobre vendas, a estudar oratória, PNL, a analisar perfil de cliente e tudo mais. E quando eu comecei a estudar isso profundamente, eu realmente me encontrei. Eu adoro vender. Hoje em dia, na minha empresa, eu sou comercial. A grande parte do meu operacional, quem faz são os meus assistentes, meus funcionários. Porque eu realmente gosto de vender. Gosto de fazer todo o processo, de atender o cliente, de conversar. Então, enquanto o advogado não virar essa chave, não cresce. Precisa entender que para um escritório crescer, para uma carreira se desenvolver, a gente tem que saber vender.
E, infelizmente, a gente tem que largar um pouco o operacional, porque não dá para fazer tudo. E tem que estudar sobre o assunto. Não tem como. Exato. E você faz isso muito bem todos os dias na sua rede social, porque você se conecta muito com o seu público, porque você conhece a transformação que você gera para o seu público. Então, você sabe o que ele está buscando: reduzir ali tempo, não perder dinheiro, realizar o sonho com segurança, não cair em golpes, porque é tanto golpe que a gente fica atordoado, né? Então, você conhecendo essa jornada e estando em contato com o seu cliente, ele consegue realmente ter segurança para te contratar, porque ele sabe que esse vai ser o melhor caminho. E muitos advogados têm essa questão. Não só advogados, tá? Mas vamos falar de advogado aqui hoje, porque quem estiver assistindo vai se identificar. Tem esse problema com a venda. Então, essa questão de medo de vender, vergonha de vender, não saber vender, é uma grande resistência a se expor. Sim. Nas redes sociais também é uma questão geracional, mas é o jogo, a gente tem que aprender a jogar as regras, porque aí fica muito distante o que a gente quer. A gente quer prosperar, quer alcançar pessoas, mas se a gente não está fazendo o básico, arroz com feijão, não vai. E eu vejo muitas pessoas, os meus alunos da minha mentoria, tinham pavor de Instagram, de fazer a venda por lá. Eu falo Instagram porque é a rede social que eu mais trabalho, né? E aí eu falei, gente, para com isso. Vocês precisam investir. Grande parte dos meus clientes vem por lá. E eles, não, mas meu vídeo sai muito ruim, não sei o quê. Aí eu mandei o meu primeiro vídeo para eles, tá até hoje no meu Instagram. Eu fiz há 5 anos. É de chorar. Eu não aguento ver aquele meu vídeo até o final. Só que você precisa praticar. Sim. E aí você precisa tentar. E aí você erra e você melhora. E isso é em tudo, até no processo de venda. Eu já fiz treinamentos de venda, igual eu falei, já li livros sobre venda. E eu fui criando técnicas dentro da minha empresa. Eu ia atender um cliente e eu falava, hoje eu vou usar essa técnica, vamos ver se vai funcionar. E a gente tem que ir fazendo testes. Exatamente. E se adequando, né, ao que faz parte da nossa personalidade, o que funciona para o nosso negócio. Só que a gente tem que tentar, tem que estudar, tem que estar na ambiência certa. Tudo isso precisa andar de mãos dadas para que você cresça e fature e conquiste liberdade financeira. Perfeito. E nenhum professor é melhor que a prática, né? Não, precisa de prática. Então, você que é advogado e está querendo, não está se encontrando na sua profissão, teve esse choque de realidade entre expectativa e realidade na profissão e gostaria de trabalhar com algo mais leve, que te traga mais realização e dinheiro também, porque a gente merece, esse caminho da questão imigratória, do direito imigratório, pode ser muito interessante. E é o que eu sempre falo, não só para advogados, mas para toda a área, que é quando a gente está começando, a gente precisa de direcionamento, que é a questão do mentor, que, afinal de contas, conteúdo gratuito, ele não gera resultado, ele gera nível de consciência. Então, você descobre coisas, você interage, mas você não, de fato, você não consegue ter um resultado com aquilo, porque o que vai te dar resultado são o quê? Direcionamento, ações, e essas ações vão dar resultado na prática, né? Então, eu falo que não existe cafezinho de graça, não existe almoço de graça, nem o conteúdo gratuito é de graça, porque ele tá tomando seu tempo. Então é muito comum as pessoas ficarem naquela obesidade mental, achando que estão consumindo muito conteúdo rolando feed, rolando TikTok, YouTube. Nossa, é uma ilusão de que você tá aprendendo algo, que você tá se entupindo de informação e perdendo seu precioso tempo, que vale muito, porque dinheiro volta e tempo não. Sim. E até a parte do conteúdo gratuito, a gente não tem uma linha de raciocínio no consumo desse conteúdo. Exato. No meu curso, no Liberte-se, a gente criou os módulos todos com uma linha de raciocínio para que o cliente entenda a parte, o cronograma, né, do caminho que ele tem que seguir, para que o advogado, na verdade, o profissional, entenda o caminho que ele tem que seguir junto com o cliente. Então, lá a gente tem todo o compilado do que ele precisa saber, a ordem que ele precisa saber, a ordem que ele vai aplicar isso dentro da empresa dele. E até mesmo esse direcionamento de vendas, de marketing, eu também coloquei nesse curso, justamente porque a gente não aprende, tem pessoas que não sabem nada. Hoje a gente acha, né, que todo mundo sabe sobre venda, sobre marketing, porque a gente está no meio de empresários, mas tem pessoas que não sabem nada, não sabem editar no Canva uma arte. Então, eu coloquei também um módulo que fala sobre isso, sobre vendas, sobre o marketing digital. Então, a pessoa ela vai ter o conteúdo bastante denso da teoria e técnica de cidadania e também um beabá ali de marketing, de venda, de atendimento ao cliente, de apresentar um
como que chama, gente? Um orçamento. Então, eu realmente me dediquei bastante para esse curso para ajudar as pessoas eu falei, eu pego na mão da pessoa e levo ela até a liberdade financeira e geográfica, porque eu bato nessa tecla. Trabalhar com cidadania italiana e portuguesa, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu tenho uma mentorada minha que se tornou uma grande amiga, ela mudou para Portugal recentemente. Por quê? Porque ela fez a transição de carreira, ela era advogada na área de previdência aqui, começou a trabalhar com cidadania e mudou para Portugal. E aí hoje ela faz cidadania portuguesa lá. Também ela presta assessoria para a cidadania italiana depois do curso. Eu tenho uma outra aluna que era do jurídico do Magazine Luiza, pediu demissão, abriu a empresa dela, está faturando super bem. Faturou mais de 100 mil em 2 meses. Uau. Então, eu realmente ajudo a pessoa a conquistar essa liberdade financeira, essa liberdade geográfica, ensino todo o conteúdo, a ordem que isso deve ser aplicado, as técnicas necessárias e o beabá de vendas e marketing, porque sem isso a empresa fecha as portas. E aprender que você deve ser muito bom, porque você claramente é a heroína transformada da sua jornada. Então, uma advogada que fez essa transição de carreira para uma outra área, uma área que amava, né? Que foi pelo coração e não pela cabeça. Sim. Conseguiu prosperar empreendendo e assumindo esse papel de empreendedora. Não, eu vou fazer, vou postar vídeo. E se tornou uma infoprodutora agora, né? Então, você também dá mentorias e o seu curso que dá é o primeiro passo nessa jornada de crescimento, que é um passo muito bem estruturado e consolidado, porque Sim. tem todo o direcionamento de uma profissional que passou por cada etapa. Isso é muito importante. E aí, só para destacar aqui a diferença da mentoria para o curso. No curso, são os conteúdos. Na mentoria, realmente tem o meu auxílio na construção da sua empresa. É um auxílio de 12 meses, em que eu fico acompanhando o aluno e vou tirando todas as dúvidas que vão surgindo no dia a dia, até atendimento de clientes, se for necessário, eu faço junto com a pessoa. Nossa, isso Então, vale muito. Então, eu fico em cima, eu cobro do aluno, e aí, quantos contratos fechou? Por que não fechou? O que está acontecendo? Mas você não está fazendo. Então, eu fico muito em cima na mentoria. O curso é um curso online gravado, mas que o mesmo conteúdo teórico da mentoria eu entrego no curso. Uau. Marina, isso que você falou da mentoria vale mais que uma faculdade. Sim. Não tem faculdade que faça esse acompanhamento que eu falo, cara, esse mercado de mentoria é um mercado de educação que revolucionou o empreendedorismo, o digital, o Brasil, não só porque é um hiper nicho, mas porque através dele a gente consegue ter acesso a um conteúdo empírico, acelerar os nossos resultados e ter ali um conteúdo de bastidor que é tudo que não se ensina na faculdade, que é o que dá realmente resultado. Então, hoje em dia, o empreendedor ele tem que ser muito autodidata para conseguir alcançar o resultado que ele busca. Ele também tem que aprender a delegar, como você falou, se arriscar e tudo mais. Então, a gente tem que ser multi-skill e tem que estar disposto sempre a aprender. Mas essa sua mentoria de 1 ano, eu não conheço, mas é impossível não conseguir, depois de 1 ano, estruturar um negócio com tranquilidade, com a mentoria de uma pessoa que já passou por tudo isso e sabe exatamente o que passou. E eu faço esse período de 1 ano justamente porque são nos 12 primeiros meses que a gente surta. Que a gente quer desistir, não tá dando certo, eu estou sozinha. E aí tem essa questão da obesidade de informações que você mencionou, porque a gente começa a ter várias informações jogadas ao mesmo tempo e você não sabe como aplicar e direcionar isso dentro do seu negócio. Então, a mentoria é realmente para que você, depois de 1 ano, consiga andar sozinho, com segurança. E eu também, o meu propósito também por trás disso, além de ajudar os profissionais, é combater um pouco esse mercado fraudulento, igual a gente mencionou. Então, eu acredito que criando esses profissionais que realmente têm o conhecimento necessário, a gente consegue trazer mais profissionais qualificados e diminuir essas fraudes que acontecem muito. Sim, eu acredito muito nesse poder do micro para o macro. Sim. O Clube Mulher de Negócios é um movimento desse que a gente quer impactar a nossa região e cada vez mais mulheres, para libertar essas mulheres, para elas serem as mulheres mais livres de toda a sua ancestralidade e também para a gente poder trazer mais mulheres mais ambiciosas, mais preparadas, com mais apoio para a gente conseguir prosperar. Mais mulheres com dinheiro na mão, mais negócios, mais famílias, afinal de contas, mulheres prosperando, as famílias estão sendo nutridas e eu acredito muito nesse movimento. E eu acredito muito no seu movimento também, porque você é uma dessas mulheres de negócio que está fazendo tudo acontecer e também está, através das suas
dos seus recursos e do seu conhecimento, transformando outros profissionais, homens e mulheres, para que a gente possa quebrar esse sistema fraudulento que é em todo lugar, infelizmente. Em todo lugar. E até essa questão das mulheres, o meu público também, a maior parte é feminino. Eu tenho, acho que 88% dos meus seguidores no Instagram são mulheres. Quem consome o meu curso também é quase 100% mulheres. Então, eu percebo que eu acabo me conectando mais com mulheres e acolhendo e sendo acolhidas por elas também. Que demais. E conta pra gente, como que tá sendo a sua experiência no Clube Mulher de Negócios? Ai, tá sendo ótimo, gente. Foi maravilhoso o primeiro encontro. Me conectei com uma outra advogada, a doutora Bruna. Foi muito, muito legal. Eu me senti muito acolhida. E, como eu disse, a gente precisa estar nesses ambientes. Principalmente aqui no Clube de Negócios, para mim foi muito bom esse acolhimento, justamente porque eu estou sozinha. Acabou de chegar na cidade. A gente acabou de chegar, então não conhecemos ninguém que seja daqui da cidade ou da região. Então, para mim, foi muito importante realmente entrar no clube. A recepção, o evento que a gente fez foi muito legal. Conhecer a história. Eu fiquei impressionada com a oratória de todo mundo. Na hora que elas foram se apresentar, eu falei, gente, elas falam muito bem, todo mundo já está bem desenvolvido. Então, só elogios. Eu sou orgulhosa demais de cada mulher de negócios. Cada uma de vocês transborda pra gente a sua expertise no mercado e a sua história de vida. Então, nosso poder aqui é conseguir conectar pessoas, clientes com soluções, amigas. Realmente, é rede de apoio. Isso, nossa, é um poder gigante. Inspiração. Inspirar. Porque, nossa, igual eu falei, da oratória de todas, eu fiquei impressionada. E isso me inspirou. Eu falei, gente, eu preciso melhorar alguns aspectos da minha oratória quando falar em público. E estar ali e presenciar que existem muitas pessoas já muito bem desenvolvidas e eu estou nesse ambiente, realmente nos motiva. Sim, e essa clareza do que a gente faz, quem a gente é, o que a gente faz, os nossos diferenciais, né? Nossas mulheres de negócio são maravilhosas, assim como você. E, querida, passa pra gente o seu Instagram. Você tem o seu pessoal, o seu profissional e o da sua empresa. Passa pra gente, para as nossas mulheres de negócios, tanto quem quer fazer essa imigração e também os advogados e advogadas e pessoas profissionais que querem fazer essa transição profissional para seguirem você. Tá, eu tenho 2 Instagrams, como ela mencionou. Um é ADV Marina Rodrigues. Nele eu faço mais a comunicação com os advogados para venda do curso e da mentoria para as pessoas que desejam fazer essa transição de carreira. E aí a gente criou o Instagram da empresa agora em janeiro, porque antes ficava tudo misturado no mesmo, então para a comunicação ficar mais bem alinhada, resolvemos fazer essa desassociação. Então o da empresa é MRB Soluções Imigratórias. Tem pouco post lá ainda por conta dessa questão que iniciamos em janeiro, mas nos seguem nas duas redes sociais para que vocês consigam acompanhar todo o conteúdo. Perfeito. Bom, esse vídeo tá ficando aqui para o futuro, então não sei quando você tá vendo esse vídeo, Mulher de Negócios, mas os Instagrams da Marina, da empresa da Marina, MRB Soluções Imigratórias, e o dela tá aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar lá e conhecer tudo de pertinho e acompanhar esses conteúdos maravilhosos que estão transformando a vida de muitas pessoas, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Vou deixar também o meu Instagram, @metaagênciadigital, e o Instagram do Clube Mulher de Negócios, @Clube Mulher de Negócios. E se você quer fazer parte desse clube maravilhoso de Florianópolis para o Brasil e o mundo, que nós temos integrantes no Brasil todo, nós somos um clube híbrido, onde a gente atende mulheres presencialmente aqui em Florianópolis e a cada 15 dias online para o Brasil todo. A gente tem integrantes no Brasil inteiro. Você pode fazer parte do clube. E olha só, para quem viu esse vídeo, para quem é as nossas integrantes, as pessoas que assistem o vídeo aqui no YouTube, você pode mandar a palavra MDNcast lá no Instagram, vou deixar o link aqui para você, que você vai ter um cupom de desconto para fazer parte desse clube, tá bom? Marina, muito obrigada. Adorei conhecer mais a sua história. Seja muito bem-vinda a Florianópolis. Seja muito bem-vinda ao Clube Mulher de Negócios. Você não está sozinha e vamos fazer muitos negócios ainda. Com certeza. Agradeço o convite. Foi muito legal gravar o podcast e já estou ansiosa para os próximos encontros do clube. Vai ser demais. Muito obrigada. Obrigada. Mulher de Negócios, um beijo. Eu encontro você no nosso próximo episódio.